Então tá, pessoal, voltamos com a live, tivemos algum probleminha técnico aí com a conexão, eu não estava ouvindo o Christian, né? Mas vamos reiniciar então a live no ponto que a gente parou, que o Christian estava falando sobre a questão das pestes, né? Da peste negra do século XIV, da gripe espanhola do século XX, da crise econômica de 29, e fazendo essa analogia das três crises históricas com essa que nós estamos passando agora, né? Então vamos chamar novamente o Christian para ver se agora não teremos mais problemas com a nossa internet. Christian. Oi, Christian, de volta. Opa. Me ouve bem? Ouço bem. Opa, beleza. Christian, então tu estava transcorrendo aí, fazendo a tua análise em cima das três crises aí, da peste negra, que tu já havia dito, a questão da gripe espanhola e da crise de 29 com o corona, né? Por favor. Isso. A peste negra durou cerca de 10 anos. Ela matou muita gente num longo período de tempo. Tá? A gripe espanhola, ela durou cerca de 2 anos. O corona, a gente está recém no começo. A gente está com 6 meses dessa epidemia pelo vírus, né? Então, assim, mas a velocidade do nosso transporte moderno, para mim, foi determinante para que ele se disseminasse cada vez mais. Quem viu aquele filme Planeta dos Macacos agora, recentemente, no final, tem um piloto que dá um espirro, cai um pouco de sangue no chão, ele pega o seu avião e começam a sair as rotas, né? Foi exatamente isso que aconteceu na velocidade do avião. Então, qual é se a gente tem essa desvantagem em relação à velocidade, a gente tem a vantagem da comunicação, né? O centro de pesquisa do mundo pode se comunicar muito mais rápido, trocar informações. A comunicação está muito mais rápida que o vetor industrial, por exemplo. A gente vê que, por exemplo, há uma demanda de produtos da China, produtos de saúde, que vai demorar tem ainda uma janela para ser preenchida, né? Mas que a comunicação entre centros de pesquisa, hoje saiu uma notícia do centro de pesquisa israelense que talvez tenha uma vacina em teste em curto prazo. Então a gente tem essa velocidade em relação ao... Voltou. Deu aquela travada bacana, sim, aquela travada bacana. Mas então, e o coronavírus, cara? Pensando agora, né? Você falou dessa questão da comunicação, né? A comunicação ela vem para auxiliar, né, nesse processo, porque a gente pode disseminar a informação de maneira muito mais rápida, né? Como a gente tá falando agora há pouco, né? Mas a comunicação também, ela pode agir de maneira negativa também, né? A gente tem verificado aí também essas questões de divulgação, questão de briga pela informação, aqui no Brasil principalmente. E aí eu trago os dados de hoje à tarde. O Ministério da Saúde divulgou que nós estamos com um pouco mais de 359, se eu não me engano é o número exato de óbitos, e 9 mil e poucos infectados. Mas, sinceramente, eu acho que essa informação ela não transmite a realidade. Eu creio que tem muito mais infectados que 9 mil em todo o país, né? Se a gente levar em consideração os assintomáticos, aqueles que estão com sintomas leves, que não chegam a fazer os testes, que são mandados para casa, para ficar em casa, para se tratar, enfim. Eu chuto, inclusive, Christian, assim, de forma empírica, sem nenhum estudo, nenhum embasamento, mas eu acho que nós temos aí, se eles divulgam 9 mil, a gente pode trabalhar aí com 5 vezes mais de infectados. Podemos pensar aí na faixa dos seus 50 mil infectados no Brasil. E o número de mortes também, tem muita gente que é considerada a causa mortes uma insuficiência respiratória, uma pneumonia, outro problema das vias aéreas, né? Então, eu acho que tem mais mortos do que os 359 e tem bem mais infectados, né? Não sei qual é a tua opinião sobre isso. Eu acho que infectados tem muito mais ainda pela questão dos testes, né? A gente não tem estrutura de testes ainda para chegar. E anteontem deu um problema com 25% dos testes que uma determinada fábrica da China apresentou de falso negativo, né? Então, falso negativo, qual é a questão do falso negativo? O teste dá negativo, mas tu tá com o vírus. Esse é o problema do falso negativo, né? Então, mas assim, a questão dos óbitos, eu penso que
não é tão grande assim além do que a gente tem. Porque assim, ó, pensando como os gestores de saúde, eu só vou divulgar aquilo realmente que eu tenho certeza, eu confio ainda nessa questão ética do pessoal da medicina, né? A questão que se dá de uso político disso é outra coisa, né? Como os governantes se comportam, tendo esses dados ou não, o uso político que fazem é outra coisa. Mas assim, pelo que eu tenho acompanhado dia a dia, infelizmente a curva Brasil está bastante acentuada, né? Sim. Porque assim, a gente pensa que são poucos casos por dia. Não, é que é juro sobre juro. Sim. Né? Os 30 que entraram ontem não abriram a vaga para os novos 40 de hoje, eles permanecem e vão permanecendo ao longo do tempo. É esse o grande problema do corona. E até se fala, Christian, que o tratamento do corona é um tratamento demorado no hospital. Então a pessoa fica internada durante um bom tempo. Não é, vou ficar 2, 3 dias só e vou embora para minha casa. Fica o período de 15 dias, às vezes até mais, internado no hospital. Então é um leito que está preso ao longo de um período de no mínimo 2 semanas, né? Eu tenho um amigo nosso em comum aí, que é melhor a gente não falar o nome, né? Mas que ele ficou mais de 15 dias hospitalizado e tá, graças a Deus, recuperou, tá bem agora. Talvez saia agora na primeira semana que vem. E é esse período de internação que satura o sistema de saúde, né? Então, assim, eu acredito na boa execução da saúde do ministro Mandetta, antes que me pergunte, né? Eu acho que ele está fazendo um trabalho consciente e está fazendo aquilo que ele tem de melhor para o momento, com as ferramentas que ele tem. Eu acho que se chegar... Por favor. Técnico, de maneira... Exatamente, mas de maneira técnica, baseado na ciência. E assim, se a gente tem alguma sorte aqui no Novo Mundo, seja os Estados Unidos ou o Brasil e outros, é que a gente viu como isso se comportou lá fora antes. A gente não é primeira carga, não é primeira onda. Então a gente pode e deve utilizar desse conhecimento que aconteceu lá para minimizar nossas perdas aqui. Tanto perda de vida quanto perda econômica, que é outro fator que a gente pode falar depois. Exatamente. Christian, voltando para a questão histórica, tá? A gente teve outras crises sanitárias e episódios com grande mortalidade, guerras, por exemplo, né? E essas guerras, essas crises, elas geraram algum tipo de mudança no comportamento da humanidade ao longo do tempo? Na tua opinião, o ser humano evoluiu depois desses períodos traumáticos? Eu acho que o ser humano mudou. Mudou. Entendeu? Porque assim, eu acredito que o conhecimento e a carga emocional, que as questões de saúde ou umas questões de crise em geral, elas não são geneticamente transmissíveis, elas têm que ser ensinadas geração a geração, né? Por exemplo, a Europa, vamos pegar a Europa. A Europa sempre foi um continente acostumado com guerras, né? A gente teve a Guerra dos 30 anos entre França e Inglaterra, imagina, 30 anos guerreando dois países, são gerações, né? Então, o palco da Primeira Guerra foi centrado na Europa, da Segunda Guerra foi centrado na Europa. Então, a Europa, ela meio que já tem internizado aquela questão de saber se comportar em crise. Tá? Os Estados Unidos teve um grande caso de conflito que foi a Guerra de Secessão, né? A Guerra Civil Americana. Norte contra o Sul, o Norte capitalista, o Sul escravista. Foi uma guerra fratricida, né? Entre pessoas do mesmo país, né? Que deixou sequelas até hoje. Claro que os Estados Unidos vivem se metendo em guerra ao redor do mundo, porque ele é o gendarme do planeta. Mas assim, estou falando no próprio território, né? O Brasil não teve grandes problemas de guerra com outros países, só a Guerra do Paraguai e tal, que foi vencida com a ajuda dos outros, e, enfim. Mas o Rio Grande do Sul, em especial, ele tem uma tradição bem guerreira, né? A gente tem aí, por exemplo, a Guerra dos Farrapos,
Não é nada, durou 10 anos. 10 anos de conflito contra o Império. A gente depois teve a Guerra do Paraguai, que teve algum palco aqui também na região sul, teve a rendição de Uruguaiana, por exemplo, lá no extremo oeste, né? Depois da Guerra do Paraguai, a gente teve a Revolução Federalista, que pouca gente se lembra. Então a gente vê assim, ó, teve a Revolução de 23, né? E teve a Revolução de 30, que muito embora não foi uma guerra, como é que serviu aqui para rearranjar? Por exemplo, a minha avó me conta muito bem que ela era pequena e o pai dela foi junto com Getúlio lá para o Rio de Janeiro, etc. e tal. Só que quando o chefe da família sai daqui, deixa a família em descoberta, em perigo. E as contas pendentes de todas essas revoluções foram sendo cobradas, entendeu? Aí tiveram que se esconder na casa de um parente, longe e tal. Então, esse espírito guerreiro está mais presente no Rio Grande do Sul. E também o espírito da prioridade, né? Eu acho que a gente sabe mais o que é prioritário. Olha, quando a coisa aperta, onde é que tu vai cortar? A gente sabe. Não sei se, eu acho que tem muita coisa assim, exatamente, da cultura. Mas daí tu fala isso em relação aos gaúchos, propriamente dito. Nós aqui, o povo especificamente. do Sul, né? Do Sul. Então, na tua opinião, o povo do Sul saiu desses episódios de guerra, de dificuldades, com esse senso de, digamos assim, de proteção, de saber como se proteger em relação às adversidades, né? De saber como lutar, digamos assim, um poder de resiliência maior, né? Isso, um senso de urgência. De urgência. Senso de urgência maior. Isso a gente está falando dos gaúchos, né? Mas quando eu falo assim de maneira global, mais sistêmica, assim, a humanidade ela aprendeu alguma lição desses períodos de crise, desses períodos de dificuldade de maneira global, assim, ou são cada caso é um caso, cada país é um país? Eu acho que cada bloco é um bloco, entendeu? Por exemplo, assim, se a gente pega aqui a América Latina, México para baixo, né? É um tipo de comportamento diferente da América do Norte, que é diferente do coração da Europa, né? Depois tem a África. Então, acho que os grandes continentes ou grupos linguísticos, aí cada um escolhe o seu critério. Eles se comportam de maneira peculiar. Mas, de maneira geral, eu acho que a humanidade tem aprendido, como diria o Lulu Santos, com passo de formiga e sem vontade. O que é uma barbaridade, né? Porque a formiga ela é um bicho que economiza, né? Então, mas eu acho que ele aprende mesmo, aprende na dor. E esse sentimento que hoje a gente tem de clã, que renasceu agora com 30 dias, é muito, muito importante que se observe isso. Porque assim, ó, a coisa apertou. E aí tu vê assim, o que importa para mim? Importa que eu esteja bem, eu possa dar apoio para o meu pai, para o meu filho, para minha mãe. Então tu fecha o teu clã instintivamente. Uhum. E isso é uma coisa que eu acho que... Na tua opinião, exato. Aproximando as pessoas? Eu acho que por aí, sim. Eu acho que é por aí. Cristian, dessas crises mundiais, tivemos algumas lideranças, alguns líderes, né? A gente está falando aí da história, né? De grandes lideranças que conduziram seus países, ou enfim, né? Nesse período. Se tu tivesse que destacar alguns líderes dessas crises, desses períodos aí de dificuldades que a humanidade passou, quem tu destacaria e o que a gente pode aprender com eles? Eles tinham perfis semelhantes? Essa é uma pergunta complicada, né? Complicada. Porque assim, ó, se tu for pegar a Segunda Guerra, né? O líder que falou assim, calma, a gente vai conseguir. O cara. Obama, né? Quem é o cara? O cara da Segunda Guerra, para mim, foi o Churchill. Né? Que ele foi um cara que ele já vinha de uma série de derrotas dentro do seu partido. Ele não era o grande expoente do partido.
e lá pelas tantas caiu essa bomba no colo dele. E ele teve que suportar a Inglaterra ser bombardeada quase 24 horas por dia, né? Tem vários documentários que mostram os bunkers dele, como é que o pessoal se comportava em Londres, né? Então essa questão do hábito da proteção já vem de longe, né? E ele foi o meio termo entre o Roosevelt, né, para a concepção e invasão do dia D, e o Stalin. Ele foi o algodão entre os cristais, né? Tanto é que tem aquela foto famosa que estão os três sentados conversando sobre a guerra, decidindo os destinos da guerra, a partilha da Europa, etc. e tal. Então eu acho que ele foi o grande vencedor naquele momento. Nesse momento, ele como grande vencedor daquele momento, por ele ter esse poder, digamos assim, como tu mesmo falou, de algodão entre os cristais, ser tipo um cara que sabia jogar o jogo, ser diplomático, articular bem. Essa seria a principal característica que tornou ele esse expoente da Segunda Guerra? Eu acho que sim, porque assim, Nelson, trazendo para a nossa realidade hoje, a gente não governa com os radicais, né? A gente pode ser eleito com a ajuda de radicais, seja de direita, seja de esquerda. Lula foi eleito com a ajuda de radicais de esquerda, né? Bolsonaro foi eleito com a ajuda de radicais de direita. A gente não pode governar tendo a cartilha radical como norte. Essa que é a questão. Então o Churchill ele sabia disso. Ele não poderia pender nem muito para um lado, nem para outro. Ele teve que saber administrar isso. E a política é fazer escolhas, né? Sim, sim. Quem, na tua opinião, pode ser o Churchill dessa crise do Covid-19? Olha, porque aí é complicado, assim, no mundo, pelo que eu tenho percebido, uma pessoa que está se posicionando de maneira muito equilibrada e prudente é a Merkel da Alemanha, né? A Alemanha vira e mexe, ela é como se fosse assim, ó, no futebol, quando a jogada aperta, tu larga naquele cara que tu sabe que vai resolver, né? Larga a bola nele. A Alemanha é esse cara no mundo. O que eles estão fazendo? Olha, pode ser uma saída interessante, pode ser um comportamento bom, né? Eu acho que ela está tendo esse papel bacana hoje em dia. O Trump agora, recentemente mudou, faz uns 10 dias mudou a postura, e talvez tenha sido tarde, tomara que não, mas ele mudou bastante a sua postura. Ele estava meio nessa batida de é gripezinha, não é tanta coisa assim, mas quando a coisa apertou ele mudou, e está apoiado pelo cara aquele da ciência, que está sempre em todas as coletivas dele. Então é um cara que as evidências podem dobrar o discurso dele. Infelizmente aqui no Brasil não está funcionando assim, né? É verdade. Essa crise ela vai mexer na geopolítica mundial, na tua opinião? Vamos ter mudança no tabuleiro, aí, ordem de poder, enfim. Tu acha que a gente sai dessa crise com um novo cenário geopolítico mundial? Olha, eu acho que tem várias fichas caindo, né? O capitalismo, durante muito tempo, ele resolveu terceirizar para a China a sua produção, porque o custo de mão de obra seria menor. E lá foi feito de tudo, desde de cordão de tênis até os maiores computadores do mundo, passando por vacinas, tudo passou pela China. Essa ficha de colocar a China como grande produtor e estoque do mundo, isso vai mudar. Estrategicamente não é interessante para os países ficarem dependentes de um único fornecedor. Eu acho que isso vai mudar. Mesmo sendo a China um país de dimensões enormes, com mais de 1 bilhão de pessoas, com todo esse território imenso e essa quantidade absurda de pessoas morando lá e potencial econômico absurdo também. Tu acredita que a China deve perder força no cenário político mundial? Não, eu acho que ela perde força. No cenário econômico ela se mantém ainda bastante. Vai crescer bastante. Mas ela vai perder força no cenário político por ter escondido esses primeiros casos.
Isso é uma coisa que ainda vai ser cobrada a longo prazo. Eu acho que não vai ser deixado barato assim, né? E eu acho que os Estados Unidos, surpreendentemente, os Estados Unidos e o Trump, ele sai fortalecido nisso. Eu acho que sim, porque ele se transformou naquele líder que se deu conta que estava indo pelo caminho errado. Ele vinha aqui, não, vou voltar, pessoas vão morrer. Então eu acho que isso vai fortalecer ele ainda. Eu não vejo muitos problemas. No caso da Alemanha, ela vai manter a sua influência geográfica permanente sobre a Europa, como tem mantido, como tem sido uma referência, inclusive médica. França e outros países estão mandando pessoas em estado grave para lá. E falando aqui da nossa aldeia, o Brasil ele só pode entrar nessa guerra por um fator, um único fator, que é a comida. A área do Brasil, produção agrícola. O Brasil, ele sabendo trabalhar isso, o agronegócio, ele vai ser a despensa, o celeiro do mundo, sabendo trabalhar isso. Claro que tem que ter uma política. Pois não. Isso pode ser ruim para nós, brasileiros, que vivemos aqui no país, né? Porque aí a gente já começa a lembrar de uma situação antes do coronavírus que a gente viveu, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. A gente sofreu bastante, porque a gente é gaúcho, gosta de comer o nosso churrasco, o preço da carne, né? O preço da carne que ficou muito mais caro em virtude de ter que se exportar para a China, que a China começou a comprar de maneira forte, ainda mais forte a nossa carne, acabou faltando para o consumo do mercado interno e acabou elevando os preços, né? Dentro dessa tua ótica de que a gente podemos nos tornar o celeiro do mundo do ponto de vista agrícola, isso não pode ser prejudicial para nós, brasileiros que moramos aqui? Aí vai muito de uma postura de Estado e não de governo, Nelson. Porque, assim, uma das coisas interessantes que a maioria dos países tem é o conceito de segurança alimentar, né? Que é o seguinte, em tempos de crise, o que eu tenho estocado para que o meu povo possa se manter durante X tempo, né? Então, esse conceito eu não vejo nos últimos 20, 25 anos nenhum governante falar sobre isso, entendeu? E é uma coisa importante. Por exemplo, o Brasil ele depende muito do trigo argentino para fazer pão e outros produtos, né? Só que isso é uma coisa que tu vai ter que ser ajustado finamente ao longo do tempo para que isso venha a ser não tão prejudicial para a população interna, né? Não adianta tu vender caríssimo para a China e não ter o teu mercado abastecido ou com um preço decente aqui. Então, esse equilíbrio é uma coisa que eu não vejo muito esse pessoal falar. Não vejo mesmo. Sim, e a gente sentiu na pele isso, com a questão do preço da carne subindo há pouco tempo, né? Subindo bastante. Sim, claro. Foi bem ruim aqui e o preço acabou não baixando ainda. Continua no mesmo patamar que daquele momento que a gente começou a exportar de maneira mais efetiva lá para a China, né? Christian, trazendo então para a nossa realidade do Brasil aqui, nós temos então um país que foi colonizado, 500 anos de história, o coronavírus é o episódio marcante da nossa história, trazendo para a nossa realidade aqui, podemos dizer que daqui a pouco, quando a gente for escrever um novo livro de história, nós vamos colocar o evento do coronavírus como um marco aqui na história do Brasil, negativo, né? Olha, Nelson, esse é o grande problema da história, né? É que, assim, para a gente escrever a história, a gente tem que ter um distanciamento do fato, né? E assim, tu tens alguns tipos de narrativas de história. Tu tem a história de longo prazo. Por exemplo, o que é uma história de longo prazo? Aquela que dura séculos. Império Romano, feudalismo, longo prazo, né? São esse tipo de história. Tem a história de médio prazo. 5 a 10 anos, uma década, né? Segunda Guerra Mundial, médio prazo. Se resolveu mais ou menos por ali. Tem a história de curto prazo, que é aquela que se resolve, que dá o estado e se resolve em pouco tempo.
Por exemplo, a queda do Muro de Berlim. Ah, mas demorou 60 anos. Não. Quem forçou a coisa foi o Reagan. 2 anos depois caiu. Então, é curto. E o que a gente vive hoje, assim como o 11 de setembro, são o que alguns historiadores chamam de história instantânea. Que tu está presente no momento que a história está sendo feita e tu tem exatamente noção que aquilo vai ser histórico, já é histórico. Né? E o grande problema do historiador é esse. É tu, sabendo como a história se comporta, que ela está sendo feita agora, a gente está vivendo um momento histórico. Faz 4, 5 meses. E vai viver mais durante os próximos mais 5 meses. O mundo parou, como é que isso? O mundo parou. O mundo parou. O mundo parou. Exatamente. O mundo parou. É? E nunca aconteceu, acho que tu é o historiador aqui do nosso bate-papo, mas eu acho que isso nunca aconteceu na história da humanidade, parar de economicamente a Terra, o planeta, né? Não, nunca aconteceu. Por isso que é o fato mais importante da história da humanidade. A parada ou a supressão da atividade econômica no nível da subsistência global. Isso é uma coisa importante. Né? Porque o que as pessoas estão pedindo para abrir os comércios? Não é porque elas querem vender, atender bem, simplesmente elas estão preocupadas com a subsistência, e é justo que se preocupem com isso. Só que todo mundo está assim igual. Por isso que ele esse período é um momento muito crítico para ser emitida qualquer opinião agora. Eu acho que tem que esperar essa curva baixar, ver o saldo disso, mas assim, ir acompanhando dia a dia, e marcando e anotando as posições das pessoas que jogaram a favor, das pessoas que jogaram contra, e por quais interesses elas se comportaram dessa maneira. Sim, sim. Falaste agora há pouco que o pessoal do comércio está preocupado não em abrir e atender seus clientes, mas preocupado com a questão da subsistência. E isso eu queria fazer uma costura com a próxima pergunta, que depois de muitos anos de governo de esquerda, hoje o Brasil tem um presidente de perfil conservador, que é o Bolsonaro, né? Que é ligado às Forças Armadas. Como é que tu está vendo a atuação dele nesse momento de crise do coronavírus? Qual é a tua opinião? Porque ele tem um discurso que ele acha que as pessoas não têm que ficar trancadas em casa, que tem que abrir o comércio, que a vida tem que permanecer o mais próximo da normalidade possível para não prejudicar a economia. E aí vem essa questão aí das pessoas que estão em busca da sua subsistência. Ele cita muito os informais, né? O vendedor de espetinho, o cara do aplicativo de automóvel. Enfim, como é que tu vê a atuação do Bolsonaro nesse período e o discurso dele? Tu acha que ele está coerente com aquilo que deveria ser dito por um presidente? O Bolsonaro está coerente com os radicais. E a gente já falou sobre isso, que os radicais não devem ser parâmetro para governo. Né? O Bolsonaro, ele foi... A história, ela não é uma linha reta. Né? O que é a linha reta é o tempo. O tempo, sim. Vai contando o tempo e ele vai passando numa linha reta. A história, ela faz esse movimento aqui, ó. Ela tem avanços e recuos, é como se fosse uma espiral de caderno. Ela faz esse movimento de avanços e recuos. A gente ficou durante muito tempo sob o jugo dos governos militares, tiveram a sua postura, né? Foi para um lado. Depois foi a redemocratização. Veio os governos de centro-esquerda e de esquerda. Foi para outro lado bastante. E agora ele está voltando para o outro lado de novo. Então, o movimento da história, o movimento político, ele é pendular. Ele vai para um lado, vai para outro, de acordo com o que a sociedade percebe de bom e de ruim. Existem alguns movimentos que aceleram isso. Por exemplo, se não tivesse... Eu não gosto de falar no C, porque o C não existe na história, mas enfim, vamos lá. Se não tivesse ocorrido o fator do mensalão lá atrás, com o Roberto Jefferson, etc. e tal, muito provavelmente o governo de esquerda do PT tivesse se mantido até hoje. Se não tivesse ocorrido a Lava Jato, etc. e tal. Então, o governo de esquerda foi se desgastando porque ele se mostrou ser mais do mesmo. Ele se elegeu com uma proposta de ser diferente, vamos fazer diferente, a vontade política, né? E fez igual.
Bolsonaro, ele se elegeu com quase o mesmo discurso. Vamos fazer diferente, etc. e tal. E está fazendo diferente, mas pelo pior caminho. O Bolsonaro, se for pensar bem, ele foi patrolado pelo Dória. Em questão de liderança. Concordo. Eu percebo isso. Porque um governante, ele tem que ser um líder. E o líder, ele é proativo, ele não é reativo. O líder chama para si a sua equipe e diz assim: pessoal, eu tenho essa ideia, o que é que vocês acham? Eu acho isso, aquilo, tira o consenso daquilo, compra a ideia. Ele é o poster boy. Sim. Né? Ele é o cara do pôster do filme. E ele foi patrolado por vários. O Witzel também patrolou ele. O governador Leite está tendo uma boa postura nesse sentido. Sim. O prefeito Marquesan está tendo uma boa postura nesse sentido. Ele está apanhando dos prefeitos e dos governadores. Ele está apanhando dos prefeitos e dos governadores. E do seu ministro da Saúde. Do seu ministro da Saúde também. Né? E inclusive, a declaração, na minha opinião, uma declaração terrível que ele deu ontem, né? Ele lavando roupa suja para o ministro numa cadeia nacional, né? Aquilo ali... Desnecessário. É desnecessário. Não é postura de presidente da República, né? Tu tem algum problema com qualquer pessoa da tua equipe, tu vai discutir isso a portas fechadas num gabinete. Não vai ser numa entrevista com uma rede nacional, né? Uma chefe minha me falou o seguinte uma vez: tu elogia em público e critica em privado. Exatamente. Ele fez o contrário. Então, assim, eu vejo que o Bolsonaro... Christian, numa situação normal de temperatura e pressão, o ministro já tinha entregado sua carta de demissão. O Mandetta já teria dito: já que tu não gosta de mim, não gosta do meu trabalho, então muito obrigado, tá aqui, tchau e benção. Só que o Mandetta, num gesto... A gente até percebe que pode haver um sentido político também nas ações do Mandetta, não vamos negar isso, que o Mandetta está vendo que ele está ganhando visibilidade nessa questão, mas pelo menos ele está agindo como se deve agir o ministro da Saúde nesse momento. E numa situação como essa do Bolsonaro te queimar em público, te fritar em público, como ele fez ontem em cadeia nacional, o ministro hoje, naturalmente, se fosse uma situação normal, teria entregado a carta de demissão, mas ele não fez isso. Então, acho que ele está saindo ainda mais fortalecido nesse processo. Não sei o que tu acha. O Bolsonaro, ele já vem com uma trajetória de uma bobagem por dia, na média. E ele está jogando para a torcida... A mídia adora isso. Jornalistas fazem a festa com isso. Claro, e ele está jogando para os radicais da direita. Então, para claque, em última instância. Ele perdeu a oportunidade histórica de se consagrar como um líder da direita, conservador, ou o que seja. O Trump não perdeu a oportunidade. Olha o comportamento do Trump. Ele vinha mais ou menos, sei o que, parará, e ele viu a oportunidade, se agarrou nela. Assim como podemos dizer que o Dória fez o mesmo, mas o fato é que mudou a postura e está passando a impressão para a população que está tomando conta do seu povo. O Trump nos Estados Unidos, o Dória em São Paulo, cada um tomando conta do seu clã, como a gente falou há pouco. Já o Bolsonaro não, o Bolsonaro quer briga com todo mundo, briga com a mídia, briga com os governadores, briga com os políticos, né? É impressionante, né? Christian, se daqui a algum tempo passou coronavírus, a gente já saiu dessa crise, tudo voltou praticamente ao normal, e daí o Christian Ordock é convidado por uma grande editora do Brasil para escrever a história recente do Brasil. Christian, escreve aí a história dos últimos, 20, 30 anos do Brasil. Como é que tu escreveria os tempos de esquerda, de PT e a era Bolsonaro? Como é que tu escreveria? Olha, os tempos de PT, assim, porque no meu tempo de faculdade, lá pelos anos 90, todo mundo era petista, né? Todo mundo gostava do PT, tinha estrelinha, e eu participei de campanha para o governador, campanha para... Também.
para prefeito, como presidente de partido, etc. E tal, então a gente consegue saber como é que esse pessoal se comporta lá dentro, a portas fechadas. E lá em 93 eu tive uma decepção mega e resolvi abandonar esse lado do espectro político. Em 93 eu já sabia mais ou menos como isso se comportar, mas não tanto como se manifestou hoje em dia. Eu acho que para a maioria das pessoas que acreditou nesse projeto de mudança do PT, o PT foi uma decepção. Sabe? Assim, eu acho muito pouco coerente que a pessoa ela pode até ter uma ideologia de esquerda ou uma ideologia de direita, mas que não seja personificada em pessoas ou em partidos. Tem que ser personificada, tem que ser aglutinada em ideias, em ideais. O que eu penso para a sociedade que deve ser melhor? Eu penso que tem que ter uma renda mínima, etc. e tal. Não, eu penso que tem que ser a livre concorrência. Então tu vai gravitando por isso e vai tendo teu posicionamento político. Em determinado momento vai ser o PT que vai representar isso para alguém, ou outros partidos da esquerda, e nesse momento agora foi eleito Bolsonaro representando um determinado outro espectro político. Beleza. O problema é o petismo e o bolsonarismo, que aí vira uma seita onde o partido não erra, o líder não erra, quem critica é contra, é uma questão quase de uma religião fundamentalista, sabe? Tu tem o líder, olha só como a coisa é. O que precisa para ter uma religião fundamentalista? Tem que ter um líder, tu tem. Tu tem que ter um livro sagrado. Tu tem, geralmente é o programa do partido, que o cara diz que vai te vender. Tu tem que ter local de culto para outras coisas. Tu tem, são as assembleias, os comícios, diretórios, então vira uma seita, né? E não se admite que tenham diferentes posturas políticas sem que tu seja taxado de comunista ou de fascista, sabe? Pra mim, carimbou, perdeu, cara. Sim. Eu tô no outro nível da parada. Então, mas a massa... Então a gente pode dizer, Christian, que nos anos de PT e agora na era Bolsonaro, a gente está vendo aí períodos de fundamentalismo político. Fundamentalismo político. É isso aí. Sim. Eu sei o que é o melhor para vocês. Os dois lados dizem a mesma coisa. O meu líder é melhor que o teu. Os dois dizem a mesma coisa. Quem não concorda comigo é o herege. Os dois dizem a mesma coisa. O bolsonarismo e o petismo só troca o sinal. Uma direita até a esquerda, o comportamento é o mesmo. Sim. E quem sai perdendo é o brasileiro, é o povo, né? Como sempre, é o povo que estoura no nosso, né? Estoura no nosso. Porque... E tu sabe por quê? Sabe por que sai perdendo, cara? Porque o Brasil ele tem 520 anos, né? Uhum. Sabe em quanto tempo a gente teve democracia? 95 anos. E não foi seguido, foi quebrado. Tu teve o período Vargas, aí voltou, teve o período militar, aí voltou agora. Então, o valor democrático não existe no Brasil. O Brasil ele precisa de um pai, né? Antes o pai era Portugal, com o Dom João VI. Depois veio a corte para cá, que era o pai. Depois veio o Getúlio, pai dos pobres. E assim vai indo. E a gente não precisa de pai, a gente precisa de tradição democrática. Porque tradição democrática, Nelson, não é tu fazer eleições. Eleição é a manifestação do que vem de baixo. O que vem de baixo? É o debate com respeito, etc. e tal, argumento contra argumento. E a gente não está nessa fase, a gente está na fase da ofensa. Sim. Isso é muito complicado e a gente pode até olhar para o nosso lado e também ver uma situação muito parecida na América Latina, né? Tu falaste agora da questão dos pais, eu começo a pensar em outros países que tiveram seus pais também, né? Venezuela, sim. Bolívia, né? Argentina, o peronismo da Argentina até hoje.
Teron, Evita, hoje é a rainha, a deusa, né? Então a gente começa a olhar para o nosso lado aqui, para os países da volta e ver que isso aí é um problema que não é só nosso, que é um problema na América Latina, né? E não que isso vá nos confortar, muito pelo contrário, a gente dá para ver que o problema ele é muito mais endêmico, né? Do que aqui a nosso quintal, né? Mas como sair disso, Christian? Na tua opinião, como sair desse processo polarizado, dessa grenalização, bolsonarismo, petismo? Nós vamos ter uma eleição daqui a alguns anos, 2022, se o Bolsonaro chegar até lá, né? Não sabe o que vai acontecer, né? Não sei se tu acredita na tese do impeachment, né? Mas vamos dizer que o Bolsonaro chega até 2022. Como é que a gente vai chegar nessa próxima eleição? Será que a gente pode ter esperança de surgir uma nova via que não seja esse radicalismo, esse fundamentalismo político? Acho que o Bolsonaro, ele acho que ele sobrevive até 22. Sobrevive com alguns problemas, mas sem grandes ameaças, que eu digo assim. Olha, ninguém vai chegar e vai cacifar. Não, vamos botar um impeachment contra esse maluco. Não, isso não vai rolar ainda. Talvez ele tente a reeleição, provavelmente, mas aí ele não pode migrar para o extremo, ele vai ter que migrar para o centro. Ele vai ter que trazer alguma... Ô, Cristiano, vamos combinar que ele não tem esse poderio, essa articulação de poder migrar para o centro, fazer um discurso mais light, digamos assim. Pelo menos eu não vejo essa possibilidade nele, e ainda mais que ele não aceita sugestões do seu staff, dos seus assessores de imprensa, de comunicação, de imagem, né? Parece que ele não ouve esses caras, ele só ouve os filhos dele, que são radicais, né? E que orientam ele da pior maneira possível, né? Não vejo esse movimento do Bolsonaro pro centro. Tu acredita que isso pode acontecer? Eu acho que na hora da verdade ele vai se colocar, ele vai trazer alguma pessoa, se for a questão de poder mesmo, né? Toda a prova. Ele talvez traga alguém que se destaque no seu governo, sabe? Um Moro da vida, alguma pessoa assim, um Mandetta da vida, como vice, para dar uma aliviada na estampa dele. Não digo que ganhe, sim. Não digo que ele vai ganhar, mas eu acho que ele vai fazer esse tipo de movimento. Por outro lado, a gente vê o governador de São Paulo, Dória, tendo esse protagonismo no maior PIB do Brasil, com o maior estado do Brasil, na locomotiva do Brasil. Então eu acho que vai ser por aí a jogada, assim, o Bolsonaro pelo centro, mais alguma coisa, o Dória tendendo ao centro, se ele fizer uma dupla com o Witzel também, eu acho muito complicado o Bolsonaro ganhar. Não sei. Então tu acredita que o Bolsonaro vai sobreviver até 2022. Deixa eu aproveitar aqui, Cristiano, vou mandar um abraço pro pessoal que está na nossa live aqui, a Carolina, a Sandra Dutra, Adriana, Rodrigo Pedroso, Fernando Olivan, Iris Borges, Aline Juliana, Sol Vieira, Juarez, Anitta, Algures, Helder, Gilmara, Carlos Barum. Esses são os que estão conosco aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas para o Christian, né? Fiquem à vontade aí também, pessoal. A live é de todo mundo, né? Até o Olivan aqui, Fernando Olivan, grande jornalista de São Paulo, foi meu colega lá de São Bernardo, terra do PT, apesar, né, de Fernando não ter nenhuma ligação. Ainda bem, né, Fernando? Tu que está nos ouvindo, ainda bem que não tem nenhuma ligação. Ele comenta aqui, exatamente, elegeram um bagunceiro do fundão da sala de aula. Bolsonaro é isso, né? É um guri que gosta de comprar briga com os coleguinhas, né? Acho que é mais ou menos assim, né? Imaturo total. Mas assim, mas o que se passa por trás de todo esse modelo pós-impeachment da Dilma, Nelson? É renovação. São poucos daqueles caciques que ainda permanecem aí, né? O que tu tem daquela dos anos 80, vamos ver assim, 80, 90? O que sobrou daquilo? Sobrou o Caiado com poder. O Lula tá desgastado pra caramba. Então, assim, tu pega aqui, ó, Eduardo Leite, o governador de Santa Catarina, o Dória, o Witzel, o cara de Minas Gerais, e aí tu vai subindo, até o Dino lá no Maranhão, ele era uma novidade. Então, esse processo de renovação da política é interessante. Só que tem uma parada. Renovação não significa novas práticas ou oxigenação. Renovação para a política brasileira são novas caras, né? O que vê como é que esse pessoal se comporta na prática.
se trazem ideias novas, utilizando tecnologia para gestão de pessoas, de solução de problemas, enfim, né? Sim. Falou-se até, claro, agora tudo é especulação nesse período, que está muito longe a eleição, está vivendo essa questão do coronavírus, né? Mas eu já vi nas redes sociais gente defendendo questão de chapa Moro-Mandetta, ou Mandetta-Moro, né? Então, o Mandetta é um cara que eu acho que vai sair fortalecido desse processo, né? Eu acho que sim. Mesmo que ele seja despedido amanhã ou depois, olha só, vamos pegar o pior cenário, tá? Bolsonaro demite Mandetta hoje à noite. A gente pode ter dois cenários. Vai melhorar sem ele ou vai piorar sem ele. Melhorou por causa que o Mandetta fez um bom trabalho. Sim. Piorou porque tirou o Mandetta que estava fazendo um bom trabalho. Bolsonaro está embretado. Ele está numa Bolsonaro ele tá refém do Mandetta, e ele sabe disso. Exatamente. E o Mandetta pode ser um bom nome, então, para o próximo pleito aí, né? Com o Moro, enfim. E como é que você está vendo? Talvez, eu não sei qual é. Sim. Como é que vê o protagonismo, os movimentos aqui na nossa aldeia de Porto Alegre, Marquesã e do estado do Eduardo Leite? Como é que tu acha que eles estão se posicionando nesse período de coronavírus? Tu acha que as ações deles estão corretas? Eu acho que tá correto. Estão se guiando pela ciência, estão olhando para fora como é que as aldeias do mundo se comportaram, né? Acho que o governador poderia dar alguma espécie de isenção a mais para esse pessoal de MEI, alguma coisa em questão de aluguel. A bem da verdade, ele já deu uma esticada na conta da luz, que não vai ser cortada, etc. e tal. Beleza. O Marquesã podia fazer algo semelhante aqui com a água, dar um respiro para as pessoas, sabe? Talvez venha. Podia sim, Cristian, mexer assim, ó. Marquesã poderia mexer na questão do IPTU, né? A questão do IPTU foi um embate muito forte no ano passado. Ele queria reajustar, teve toda aquela discussão na Câmara de Vereadores, e ele poderia ter, nesse período de coronavírus, um movimento nobre, que daí eu acho que daria mais força política para ele, de dizer, olha pessoal, seguinte, ó, como teve essa crise do coronavírus, eu vou manter o IPTU no patamar do ano passado, antes dessas mudanças que eu previ. Daí já seria um movimento que ele poderia fazer, que seria um movimento bacana. Já o Eduardo Leite, eu acho que ele poderia rever a questão do IPVA, né, e a questão do ICMS, porque isso afeta o ICMS, afeta as empresas, e o IPVA é o bolso do cidadão, tem seu automóvel ali. Ele poderia rever essas questões. Eu acho que são movimentos que ele poderia fazer, o Leite poderia fazer e o Marquesã poderia fazer nesse momento, que seriam mais efetivos, né? Nelson, talvez eles façam, porque assim, o que eu vejo, o Leite ele está sendo muito estratégico. Ele vai prorrogando esses decretos por 15 dias, né? Pelo que eu estou sentindo, essa questão da pandemia não vai passar nos próximos 90 dias. Só que um governante ele não pode dizer assim, vou parar por 90 dias. Ele tem que ir aos poucos, até para ver se de repente acontece uma melhora, para que sejam liberados novos setores de produtividade, né? Mas assim, de maneira geral, eu vejo que também no Rio Grande do Sul há esse movimento de renovação. Tu vê, a questão do governo do estado, veio uma pessoa do interior, que vira e mexe veio alguém do interior governar o estado, né? Teve o Rigoto, teve o Sartori, o Eduardo Leite, então vira e mexe tem alguém do interior governando o estado. O Marquesã, queira ou não queira, é uma renovação, né? Os políticos tradicionais não estão aparecendo mais para a disputa da prefeitura de Porto Alegre, e também, se tu parar para pensar, em Caxias do Sul teve uma renovação, apesar que teve aqueles problemas de impeachment lá com aquele prefeito novo dele. Mas, então, há esse movimento de renovação na política brasileira e nacional, brasileira e regional, perdão. Sim. Mas tu vê que eles estão conduzindo de maneira adequada esse período de crise do coronavírus? Tu acha Eu acho que sim.
não estão se apavorando, estão se comunicando bem com a sociedade, utilizando Twitter, utilizando lives, utilizando os meios de comunicação tradicionais também. Eu acho que eles estão fazendo um bom enfrentamento. Vamos ver se isso vai permanecer. Eu acho que vai permanecer sim, porque é outra mentalidade, é outra vibe, é isso aí. É isso aí. Até aqui, ó, um abraço pro Felipe Pationi, empresário contábil, que está entrando na nossa live também. E o Fernando, lá de São Paulo, mandando mais um comentário para nós aqui, Christian. Se o Mandetta é capaz do Dória aproveitá-lo em seu governo de São Paulo, já pensando em 2022. Lembrando que o Dória tem o Meirelles na sua equipe lá do secretariado, né? O Meirelles é o secretário da Fazenda do governo de São Paulo. O Meirelles que foi candidato, para quem não se lembra, candidato a presidente da República pelo MDB. Então seria mais um cara de projeção nacional, Mandetta, integrando o secretariado do Dória, né, Cristian? Mal ou bem, o PSDB foi um partido que se deu uma oxigenada. Tu tem o Dória, tu tem o Marquesan, tu tem o Eduardo Leite, tem mais algumas pessoas lá pelo Nordeste que eu estou sabendo, tem um rapaz muito interessante em Minas Gerais. Então, aquele PSDB congelado do Fernando Henrique, do Alckmin, do Serra, aqueles caras mais antigos, ele passou. Ele é passado. O novo PSDB está na mão desse pessoal aí. Dória, etc e tal. Sim. Legal. A Iris Borges aqui entra na nossa live para dizer que vamos ser cortados sem dó nem piedade pelo Instagram em instantes. Então, para a gente encaminhando o encerramento, Christian, agradecendo, muito bacana te ter conosco aqui e fazer essa live contigo, para mim é um prazer. E, de repente, a gente pode até pensar nas próximas semanas, voltar a conversar, dependendo com o andamento da situação aí do corona, dos movimentos políticos, né, que estão ocorrendo. E a gente tem percebido isso de maneira bem forte, a gente tem discutido isso agora aqui na nossa live. Resumindo, então, esse período de coronavírus, na tua opinião, não é o principal da história, mas é um evento marcante. Podemos definir assim. É o maior evento global da história da humanidade. Sim. Sem dúvida nenhuma. Isso é o que vai constar no livro de Christian Ordock, quando ele for contar esse período da história, no seu livro de história, lá, que é o maior evento. Sim. Qual o maior evento da história? E por uma questão comportamental, né? De preservação da espécie, de preservação das pessoas e daquelas pessoas que a gente gosta. Foi esse o comportamento de toda a humanidade, foi o mesmo comportamento. Vou me proteger e proteger os meus. Isso que é o recado final. Sim. Christian, mais uma vez, muito obrigado, cara. Foi muito bom bater um papo contigo. Ótimo, acho que o pessoal curtiu aí. E lembrando que eu vou colocar essa live à disposição depois no YouTube. Eu mando o link para o Christian ficar nas redes dele, coloco nas minhas redes lá a íntegra, né? Porque o bate-papo foi muito bacana. Eu ficaria mais um tempão batendo papo com o Christian aí, uma mente privilegiada, um prazer te ter contigo. Não sei se tem alguma questão que eu não abordei contigo que tu gostaria de falar nessa finaleira, Christian. Não, só agradeço a oportunidade, sabe que eu estou sempre à disposição. O que precisar, a gente está aí para ajudar e bater esse papo bacana. Tem um cara bacana também, fez perguntas que instigaram bastante a reflexão e o pensamento. Sempre à disposição. Deixo um abraço e agradeço ao pessoal que apareceu por aí. Obrigado pela audiência, pessoal. Sim. E aí ele está mandando todo mundo ficar em casa. Vamos ficar em casa, viu, Williams? Já estamos em casa, né? Abraço, Christian. Tudo de bom. Valeu, pessoal. Tchau.